Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero fazer a leitura de um texto que é de grande importância para o dia de hoje. Hoje é o dia de Pentecostes. Há muitos que se referem Pentecoste, seja no plural ou no singular. E essa data ocorre 50 dias após o sábado da Páscoa, que tinha um significado para o povo judeu de grande alegria por ser o dia em que eles celebravam o recebimento da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Depois que o povo saiu do Egito, através daquelas obras maravilhosas que Deus realizou, o povo chega ao Monte Sinai e exatamente depois de 50 dias ao sair do Egito, Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei. E aqui nós temos algo de grande significado para o povo de Deus. Ou seja, depois de serem libertos, Deus estava dando agora a sua diretriz, a sua lei. Ou seja, um povo liberto da escravidão precisava agir de forma correta. E somente através da instrução da parte de Deus, esse povo poderia fazer aquilo que é agradável a Deus. Isso era o preparo do que iria acontecer no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo, após libertar o ser humano, ou seja, aqueles que se apropriam dessa obra de salvação, aqueles que creem na obra da cruz e que passam a viver de acordo com aquilo que Deus determina, ou seja, crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, essas pessoas então, após esse encontro na cruz, nessa libertação que foi acontecida através da morte do Senhor, se estabelece então agora um tempo em que, através daquilo que Jesus iria fazer enviando o Espírito, os homens agora serão direcionados pelo Espírito. Ou seja, após a saída do Egito, Deus estava dando a sua lei e agora, após a libertação do povo, o povo de Deus, através do sacrifício de Cristo, o povo de Deus receberá o Espírito Santo para instruí-los. Nós temos aqui a passagem, primeiramente, como promessa que vem do Senhor Jesus em João, no capítulo 14, quando ele estava na ceia, que é o famoso texto que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus vai afirmar também aqui no verso 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse mesmo texto que está registrado em João 14 que acontece durante a ceia, em que o Senhor Jesus vai dizer o que está registrado no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E essa era a promessa de que o Espírito Santo seria dado. E aí, quando nós chegamos em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, diz que os discípulos estavam reunidos, e está escrito assim no capítulo 2, verso 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Haviam muitas pessoas aqui de outras nacionalidades reunidas, e aí o verso 8 do capítulo 2 diz assim: essas pessoas que estavam ali começaram a ouvir aquilo que
os discípulos estavam falando, ou seja, foram cheios do Espírito e agora estão ouvindo na linguagem deles nativas o que os discípulos estavam ensinando, pregando. E diz assim o verso 8: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ou seja, aqui estava acontecendo o contrário da Torre de Babel. A Torre de Babel é aquele episódio em que as pessoas queriam construir uma torre para chegar até aos céus. Ora, humanamente falando, né, existem prédios enormes, arranha-céus em muitos lugares do mundo e, logicamente, que não chega aos céus com a capacidade de ser tão alto a ponto de chegar a um céu espiritual, que seria impossível, já que nós falamos de algo espiritual. Mas por que ainda assim Deus impediu e frustrou os planos dessas pessoas? Porque era uma forma de mostrar que se o homem acha que através daquilo que ele vai fazer e construir com suas mãos para chegar a Deus, né, se ele acha que é assim, ele na verdade nunca vai conseguir. Então Deus deixou isso claro e o texto sagrado diz que Deus permitiu as línguas surgirem dessa maneira, confundindo as pessoas que não tinham mais entendimento, enquanto precisavam de certo material para construir, para levantar essa torre, as pessoas entendiam coisas diferentes ou não entendiam absolutamente nada. E aí nós temos em Atos capítulo 2 o contrário. Agora, quando todos estão reunidos para falar do único caminho, da única torre que leva a Deus, até as línguas mais diferentes vão se entender. Enfim, estava acontecendo aqui a inauguração da igreja. Atos capítulo 2, ou seja, o dia de Pentecoste, que aconteceu exatamente como Jesus havia prometido, é o início da igreja. Então nós podemos afirmar que o dia de Pentecoste é o dia do aniversário da igreja no mundo. Quando a igreja foi inaugurada, quando a igreja foi autorizada a pregar, a espalhar boa notícia do reino de Deus, do evangelho, em que agora os homens podem se aproximar de Deus, um Deus ofendido com o pecado humano, santo como ele é, mas agora permite que os homens se aproximem dele através do sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que boa notícia é essa! E a igreja foi incumbida de ser essa agência, de ir pelo mundo espalhando essa mensagem. E o livro de Atos mostra que é o Espírito Santo que conduziu a igreja a fazer aquilo que era necessário. É o Espírito Santo que distribui os dons, ou seja, as ferramentas, para que a igreja tenha capacidade de comunicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um dia em que a igreja não pode esquecer. É muito interessante que muitas igrejas pentecostais, ou seja, que tem um nome pentecostal, ou até mesmo uma teologia pentecostal, não tem um nome lá na sua denominação, né, como muitas igrejas têm igreja pentecostal, mas são igrejas históricas, igrejas que têm como a teologia pentecostal. Muitas igrejas, assim, não se lembram dessa data. Claro que o Natal e a Páscoa acabam sendo mais fácil até de serem lembradas, porque são datas que acabou sendo vinculado ao comércio, né? O próprio comércio, todo o preparo, iluminação, as coisas são preparadas de tal maneira que as pessoas não se esquecem. Mas nós precisamos dar ênfase no dia de Pentecoste, porque é o dia do aniversário da igreja, o dia que a igreja recebeu poder para evangelizar e pregar. Assim como no Antigo Testamento, Deus estava dando as diretrizes através da lei ao seu povo, também nós temos no Novo Testamento o Senhor dando o Espírito Santo para ser a diretriz, para conduzir a igreja. E Ele está até hoje, como diz o texto, para sempre estará conosco. Que nós possamos agradecer a Deus pelo envio do Espírito Santo. Que nós possamos cumprir a obra de evangelização, essa missão que nos foi dada, que é também chamada de comissão, porque nós estamos cumprindo a missão, na verdade, que nos foi dada
de Jesus que começou essa missão e nós estamos apenas levando essa mensagem de salvação e aceitação por parte de Deus. Será que nós podemos cumprir com essa missão sem a ação do Espírito? Com certeza não. Tanto é que foi dito para que a igreja esperasse. Jesus, depois da sua ressurreição, ele vai aparecer durante 40 dias e se passam 40 dias, quando a última aparição é ele indo para os céus, sendo assunto aos céus. 10 dias se passam, ou seja, 40 dias de aparições, mais 10 dias depois dele ir ao céu. Então, se encaixa exatamente com 50 dias. Ele disse: esperai para que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder veio e esse poder foi o que deu condição para a igreja cumprir a sua missão lá no início, na igreja primitiva, e é esse mesmo Espírito que está dando condições da igreja sair pregando. Que nós possamos agradecer a Deus por enviar o seu Espírito até nós e que Deus o abençoe ricamente no cumprimento dessa missão. E a igreja de Deus, nós podemos dizer que ela está completando mais um aniversário. Que a gente não se esqueça dessa data. É só contar 50 dias após o sábado da Páscoa e sempre vai cair no domingo. E, aliás, o domingo está sendo mais uma vez colocado como um dia que, de certa maneira, se colocou acima do sábado judaico. Ou seja, aquele sábado de descanso parece que veio para nós no domingo. Ou seja, o domingo tornou-se o dia do Senhor, o dia da ressurreição e o dia em que o Espírito Santo desceu e veio habitar conosco. Que Deus abençoe a sua igreja no cumprimento da sua missão.